Olá, Alexandre Carvalho, diretamente do blog Geografia Olímpica e Olitoque 2020. Além disso, há o nosso canal no YouTube para apresentação dos livros e comentários sobre os assuntos olímpicos. O nome do canal é Sovurs. Vamos apresentando esse livro aqui, ó. 1956, Melbourne, 16ª Olympique Igre. É um livro da antiga União Soviética, sobre os Jogos Olímpicos de 1956 em Melbourne, na Austrália, edição de verão. Aqui a apresentação do livro já é da Sovietsky Sport, Moscova, 1957. Um livro de Lyubomirov, Pashnin e Frolov, os autores desse livro. Um livro com muito texto. Aqui vai abordando o início dos Jogos Olímpicos, depois fala também dos Jogos Olímpicos de 1952, que foi a primeira participação soviética, a distribuição dos pontos, quadro de medalhas, a distribuição por esportes da pontuação. Aqui também vai falando, já começa a falar dos Jogos de 1956, e aqui, nessa parte, já começa com atletismo, e começa a elencar por prova os atletas que tinham as melhores marcas naquele período, no período, sim, dos anos 50, no período anterior aos Jogos de Melbourne. Aqui um exemplo da prova de 10.000 metros, Vladimir Kuts, Jarosz da Hungria, Zatopek da Tchecoslováquia. Então vai elencando o tempo de cada um. E com isso dá para se ter uma noção de quem eram os atletas que dominavam as modalidades, né, as provas naquela época, aqui do decathlon. Então é um livro que tem muito texto e faz uma análise histórica também dos acontecimentos de época. Um livro todo em russo, né, uma publicação soviética. Aqui a União Soviética chegando à Vila Olímpica em Melbourne, hasteando a sua bandeira, aqui sendo recebido pelos australianos. Aqui o desfile de abertura, a União Soviética desfilando. A delegação soviética em cada modalidade, o número de atletas, treinadores, né, equipe de apoio. Um total de 402 pessoas. Aqui já falando do atletismo, já começa detalhando as provas de atletismo. Aqui a prova dos 100 metros, as fases de classificação, as eliminatórias, o resultado da final, Bob Morrow dos Estados Unidos, ouro, Tony Baker, prata, e Hector Hogan da Austrália, bronze. Então aqui a gente tem os resultados, tem as fases de classificação e os resultados finais. Aqui também a prova de 200 metros, Morrow, Stanfield e Tony Baker. Aqui o alemão, o Karl Radolf Haas, da Alemanha, se não me engano, ficou com a medalha de prata na prova de 400 metros. Acabou com a medalha de prata, aqui, ó, medalha de prata, atrás do Charles Jenkins, Haas, Ignatiev da União Soviética e Hellsten da Finlândia. Acabou ficando com a medalha de bronze. Então, mais resultados, ó. Aqui o alemão Hitzenheim, que ficou com a medalha de prata na prova de 1.500 metros. Aqui o resultado dele, ó. Karl Hitzenheim.
A vitória do Ronald Delaney, da Irlanda, que é a prova de 5.000 metros. O Vladimir Kutz, da União Soviética, acabou garantindo a medalha de ouro. E ele também foi o campeão da prova de 10.000 metros. De novo aqui, ó, Vladimir Kutz. Um livro muito interessante, um grande documento soviético dos Jogos Olímpicos de resultado do revezamento. Os Jogos Olímpicos, ó, Rochnoi ganhou medalha de prata nos 3.000 metros com obstáculo, perdeu para o Chris Bracher, do Reino Unido, que é a prova de marcha. Os soviéticos dominaram a prova de 20 km, Fedoseev, salto triplo da União Soviética. Aqui os atletas ao lado do Jesse Owens, aqui o Germar da Alemanha, Owens, Sherbakov e o Fütterer da Alemanha. Aqui a prova do salto triplo, a vitória do brasileiro, Ademar Ferreira da Silva, medalha de ouro, medalha de prata, Viljamur Einarsson, da Finlândia, e a medalha de bronze, Witold Kreyer, da União Soviética. O brasileiro conquistou o bicampeonato na prova do salto triplo. Aqui o resultado de outras provas. Bob Richards, dos Estados Unidos, campeão no salto com vara, bicampeão, que ele foi campeão também em 1952. Iris Kobla, da Tchecoslováquia, bronze no arremesso de peso. Aqui o grande Egil Danielsen, da Noruega, quebrou o recorde mundial no dardo, conquistou a medalha de ouro, um lançamento absurdo, aqui, 85 metros e 71. E o Sidlo, da Polônia, fez 79,98, Sibulenko, da União Soviética, 79,50. E na classificação, ó, a melhor tinha sido do Sibulenko, com 75 metros. Na final, o Danielsen lançou uma distância absurda. Aqui o decathlon, Kutsenko, da União Soviética, que não obteve medalha, cumprimentando o Rafer Johnson, dos Estados Unidos. O Rafer Johnson não foi o campeão da prova, o campeão foi o Milton Campbell. Achei curioso. Aqui um quadro de medalhas das provas masculinas, o domínio dos Estados Unidos, 15 medalhas de ouro, 9 de prata, 4 de bronze, 28 medalhas para os Estados Unidos e 14 para os soviéticos. Um quadro de medalhas, aqui as competições femininas do atletismo, domínio da União Soviética e da Austrália. Aqui Galina Zibina, da União Soviética, medalha de prata no arremesso de peso, perdeu para a Tamara Tchikevich. Tchikevich venceu por 6 centímetros, está aqui o resultado, ó. 16,59 Tchekevich, Zibina 16,53 e Werner, da Alemanha, 15,61. E vamos mais resultados. O quadro de medalhas do atletismo feminino, União Soviética, Austrália, Alemanha, uma pontuação, porque essa é uma tabela que dá a pontuação considerando as 6 primeiras colocações. Aqui o levantamento de peso, competição de levantamento de peso. Esse aqui é o grande norte-americano Tamio Kono. Tamio Kono foi bicampeão olímpico, ganhou em 1952 e 1956 e obteve uma medalha de prata em 1960, perdeu para Alexander Kurinov, da União Soviética. Aqui ele obteve a medalha de ouro. Esse outro grande levantador da União Soviética, o Arkady Vorobyov, que foi campeão em 1956 e 1960. E em 1952 ficou com a medalha de bronze. Arkady Vorobyov, um dos grandes levantadores de peso da União Soviética. Técnica do Totinost. Vamos ver aqui o basquetebol, um domínio absoluto dos Estados Unidos, esmagavam os adversários, 121-53, 94-40, 101-29. Uma equipe fabulosa, poderosíssima dos Estados Unidos, que conquistou facilmente a medalha de ouro, mais de 30 pontos em cima do 85-55 em cima dos soviéticos, 85-44 em cima da Bulgária, 113-51 em cima do Brasil. Então, era uma equipe fantástica.
Aqui, ó, União Soviética e França. E aqui foto do jogo Estados Unidos e União Soviética. Mais uma parte. O remo, o grande campeão, Vyacheslav Ivanov, conquistou a medalha de ouro no esquife, no remo. Ele ainda seria campeão em 60 e 64. Aqui uma premiação. E a dupla, outra dupla, Yuri Tchukalov e Alexander Berkutov, que foram campeões no esquife duplo. Tchukalov havia sido campeão no esquife individual nos Jogos de 1952. Os soviéticos estabelecendo uma tradição na prova de esquife. O quadro de medalhas, aqui o quadro de medalhas. Os Estados Unidos está meio desfocado, né? Agora focou. Os Estados Unidos com 6 medalhas, os soviéticos com 4, 3 de ouro para os norte-americanos. Aqui mais texto. A prova de canoagem, Pavel Harin e Grazian Botev, campeões na prova de canoa dupla, 10.000 metros, conquistaram a medalha de ouro. E aqui a União Soviética mostrando sua força, com 7 medalhas, empatando com a Hungria, mas com uma medalha de ouro a mais. E a Romênia obteve 3 medalhas de ouro. Outro destaque aqui da União Soviética foi no boxe. Aqui Vladimir Engbarian, um dos ganhadores de medalha de ouro. Outro atleta soviético aqui, Lev Mukhin, que não ganhou medalha de ouro. Não conquistou medalha de ouro. E aqui o outro campeão, o Vladimir Safronov, que obteve a medalha de ouro. O outro que obteve a medalha de ouro foi Gennady Shatkov. Aqui no quadro, a União Soviética, 3 de ouro. Uma de prata e 2 de bronze, seguida do Reino Unido também, com 2 de ouro. Estados Unidos, 2 de ouro e 1 de prata. No quadro de medalhas. Aqui mais um esporte aqui, Pentelinus Mazov, o tiro ao alvo. Aqui o Vitor Romanenko venceu a prova de tiro ao cervo corrente, né? O tiro, uma espécie de alvo móvel na época. Vitor Romanenko. Os soviéticos também obtiveram 3 medalhas de ouro com Borisov e Bogdanov. Romanenko, aqui os resultados. Os soviéticos são 3 de ouro, 4 de prata, 1 de bronze, 1 quarto lugar, 1 quinto lugar. A Finlândia, 1 de ouro, 1 de bronze. Os países não tiveram um desempenho satisfatório em relação à União Soviética. Obteve 8 medalhas, os outros conquistaram no máximo 2 medalhas. Aqui, outra prova, as competições de esgrima, domínio da Itália, mas não tem nenhuma foto. Aqui a equipe soviética, vencedora do pentatlo moderno, com Deryugin, Novikov e Tarasov. Conquistaram a medalha de ouro por equipes no pentatlo moderno. Mais um momento do pentatlo moderno. Aqui a prova individual do pentatlo moderno, ouro para a Suécia, prata e bronze para a Finlândia. E depois vamos falar aqui das provas de ginástica. Eu vou encerrando essa parte e depois começarei a analisar uma segunda parte falando da ginástica.